noite a todos e bem-vindo a todos os novatos do MIT Sistêmico. Eu estou vendo que tem muita gente aqui que eu não conheço. Sejam bem-vindos. O MIT Sistêmico é uma aula aberta, gratuita, ministrado por algum membro da minha equipe sistêmica, que compõe um curso de mediação familiar sistêmica, e ocorre sempre às segundas-feiras. Muita alegria de estar encerrando o MIT Sistêmico do ano de 2020, com duas divas da sistêmica, Maria Fortunato e a professora Sinara Dantas, a professora Maria Fortunato e a professora Sinara Dantas. Então, e também agradecendo demais. O momento é de agradecer profundamente, agradecer o apoio que o MIT Sistêmico recebe. Esse MIT Sistêmico não é feito só por mim. Aliás, eu só o coordeno. Quem dá as aulas são ministradas, como eu falei, pela equipe sistêmica, por algum colega convidado. E o apoio que ele recebe. O MIT Sistêmico tem o apoio da Escola Superior de Advocacia, que trabalha, produz muitos cursos em prol do crescimento dos advogados, do aperfeiçoamento dos advogados, do profissionalismo do advogado. E também o apoio do Centro de Estudos da Família e Casal, do CEFAC, uma instituição que foca no estudo do pensamento sistêmico e tem um curso de formação em psicoterapia sistêmica, aonde eu me formei. Vocês que falam tanto, vocês que eu estou falando, meus alunos, que falam tanto, e também a professora também Sinara, que é sistêmica também, a professora Maria Fortunato, que também tem a abordagem sistêmica. Nós temos o curso feito pelo CEFAC, entendeu? E o CEFAC está, por sinal, com a matrícula aberta para o curso de psicoterapia sistêmica, casal e família, iniciando no dia 3 de março, uma quarta-feira. Então, é só entrar no site, ver no Instagram, procurar o CEFAC, porque é um excelente curso e foi da onde eu concluí a minha formação. Então, temos ainda o apoio da Abratef, uma associação brasileira de terapia familiar, que é composta por 15 regionais, entendeu? Então, eu estava falando sobre a nossa Artef, né, que tem aqui na Bahia, com a direção de Fátima Mônaco, também apoiando o MIT Sistêmico. Então, nós estamos agora com 4 instituições, dando o maior apoio e divulgação ao MIT Sistêmico. Isso me alegra e faz com que eu tenha um agradecimento profundo pelo reconhecimento desse trabalho que é nosso. Eu não faria um MIT sozinha, eu faço um MIT o professor que faz a aula e mais vocês que vêm assistir a aula. Esse é o conjunto do MIT, é um trabalho a serviço do amor, porque é uma aula aberta e gratuita. Então, muito obrigado mesmo a toda a equipe sistêmica, a todos os participantes, a todos os meus alunos, que me dão força, sempre força, coragem, e a gente vai seguindo com nossos projetos. Uma gratidão imensa. Então, eu quero também, por último, agradecer o encerramento do MIT Sistêmico, agradecendo a Deus, anjos protetores, como a gente fala, né? Espiritualidade, a minha ancestralidade, que muito lutou para que eu ocupasse este lugar que eu estou ocupando aqui agora, bisavós, avós, negros, brancos, todos trabalhando em prol de um sistema que se fosse se melhorando, seguindo, por amor ao que estava por vir. Quando eu luto hoje, é por amor ao que está por vir. A gente está sempre olhando a próxima geração e a cura da que ficou para trás. Então, agradeço muito e uma gratidão especial à minha mãe, Cecília Luz, professora, historiadora, escritora, de quem eu herdei o amor e o dom do ensino. Então, gratidão, mãe. Gratidão.
Você me deu o maior legado que eu já recebi em minha vida. E eu sou, assim, muito grata por ter dado o dom do ensino, o amor pelo ensino e pela carreira acadêmica. Bem, a aula de hoje é empatia e a postura sistêmica através das ordens da ajuda. Então, professora Maria Fortunato, eu lhe passo a palavra, primeiro para você tecer algumas considerações sobre a sua trajetória profissional. E depois, para ministrar a sua belíssima aula. Isso. Em primeiro lugar, Dalvinha, boa noite a todos. Eu acho lindo quando você inicia toda essa fala, né, de introdução, agradecendo e se colocando a serviço das próximas gerações, porque isso aí nos abre uma possibilidade grande de compromisso, né, não só conosco, com aquilo que a gente faz, com a profissão, mas principalmente com o nosso legado, o que nós deixamos, o que nós inscrevemos na nossa história de vida, que vai fazer bem a muitos. E só vale a pena se a gente fizer bem a muitos. Isso. Então, quando você fala assim, que a minha trajetória, eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa muito direta, e muitas pessoas me acham cirúrgica, mas eu me considero uma pessoa muito forte. Tenho 1,5 m, mas é 1,5 m de ousadia. E sou filha dessa criaturinha aqui que está aqui, essa mulher linda, inteira, nessa integridade, que merece toda a minha reverência. Então, quando você fala da tua mãe, não tem como nós esquecermos da nossa origem e de onde nós viemos. Eu acho que a gente, por ser simples e comuns, nós precisamos olhar para a vida com essa grandeza, esse olhar grande, mas olhar dentro da vida simples. Simples. Quando eu estava aqui te ouvindo falar, eu vi uma pessoa, porque eu entrei depois, chamado Rivelino. E quero agradecer a River o que ele já escreveu para nós no curso que ele fez, que nós fizemos e que ele participou. E eu acredito que tenha algumas outras pessoas aí que já fizeram parte do nosso curso, né? Meu e de Senarinha, sobre o manejo da clínica com casais. Eu estou lançando um outro curso agora, que é Intervisão e Intervenções na Clínica. Ou seja, são vários olhares, né, dentro da sistêmica, da fenomenologia e dentro da psicanálise em relação a como fazer um bom atendimento, né? O que precisamos olhar. E sempre eu penso que a gente precisa olhar para o essencial, porque muitas voltas e muitos arrodeios fazem com que a gente perca a força e a gente não chega à objetividade que precisa chegar. Então, quando a gente fala exatamente dentro desse contexto, né, queridos alunos que estão presentes, queridos colegas que estão presentes, e minha querida Dalvinha, e a Escola ESA, e a todos os advogados, que eu tenho um imenso prazer e muita proximidade com o mundo do direito, né? Eu sempre gostei muito desse mundo da justiça, porque quando a gente vive dentro da justiça, nós estamos dentro da ordem, e a ordem precede ao amor. Primeira dica. Então, quando eu olho para as pessoas, e é bom que a gente tenha sempre um olhar amplo para a vida e para as coisas, um olhar amplo, a gente precisa estar contemplando sempre o contexto, porque senão nos perdemos muitas vezes no mundo das ideias e no mundo das interpretações, que muitas vezes é um movimento delicado e às vezes, não digo assim perigoso, né? Mas eu digo assim, que às vezes tira o foco daquilo que é essencial. Quando a gente fica no mundo das ideias, no mundo daquilo que é trazido simplesmente, sem a gente olhar amplamente, porque quando a gente não olha amplamente, a gente perde
o contexto, ou seja, o olhar amplo. E assim, quando eu olho geralmente para as relações humanas, eu preciso olhar simplesmente para todas as dificuldades, para todas as necessidades e para todas as direções. Então, eu olho uma questão e eu vejo todo um processo do antagonismo. Porque eu vejo também que nessa questão, muitos terapeutas se sentem ameaçados, se sentem inseguros, porque dentro de algo existe uma dor, porque algo não foi encaixado. Ou seja, quando algo não é visto, quando algo não é privilegiado, quando algo é excluído, existe uma dor a ser vista. E essa dor atua sobre todo o sistema. Então, se eu olho para uma questão apenas por um foco, eu perco uma visão maior. E eu preciso olhar para esse grande no sentido, eu vou olhar para o contexto, porque senão eu estou em um movimento de fuga. Então, quando a gente fica na borda das questões, nós patinamos e não encontramos o foco. O que isso quer dizer? Que perdendo a objetividade, nós não podemos resolver as questões e não podemos buscar as melhores soluções. E eu convido hoje a vocês exatamente para que a gente possa andar um pouco dentro disso e que a gente possa perceber que as coisas estão para além das ideias. Então, olhar amplo precisa ter sem intenção, sem temor. Significa sem medos e sem pena. Sem medo de ajudar e sem pena. Porque muitas vezes precisamos estar numa postura sistêmica, postura ampla, postura de compreensão. Se eu quero compreender, ajudar as pessoas a caminhar como acompanhantes e como ajudantes, precisamos, sim, ter um olhar fenômeno, olhando para o pessoal. Então, se eu lido com o conflito, eu vou olhar, por um lado eu tenho um conflito, por outro lado eu tenho um senso de justiça. Olha que coisa linda, né? Porque nós buscamos algo que se chama sempre equilíbrio. Eu busco equilíbrio nas relações, eu busco equilíbrio na família, eu busco equilíbrio dos conflitos. Eu estou sempre buscando um viés que me dê um suporte para que eu possa caminhar dentro de um conflito. E se eu não tenho uma postura sistêmica, essa postura que vai nos exigir modéstia, humildade, centramento, eu também perco essa visão ampla do sistema. Porque muitas vezes nós estamos mergulhados entre os ganhos e essa compensação, ela está vinculada à consciência, né? Nós temos consciência, porque existem várias consciências, né? A consciência pessoal é a consciência que julga o certo, o errado, mas tem uma consciência maior, que é a consciência de clã. E para ela não existe certo e errado. Para ela só existe uma forma, que todos pertencem. Que todos estão integrados. Lá de fora, lá de um lado e de outro. muitas vezes, nosso próprio fazer profissional, nós também entramos numa dissociação e falta em nós, profissionais, a postura sistêmica. Chamar atenção para isso, porque a gente precisa ter sucesso na nossa profissão. E nós não vamos para lugar nenhum
se a gente sai da postura sistêmica. Quem está fora dessa postura cresce dentro de uma polaridade de certo e de errado. Então, quando a gente vai para esse lugar, a gente sai de estar a serviço de algo maior. Então, perceba a implicação do que é estar dentro de uma postura sistêmica. Porque quando a gente está fora, toda luta cria uma resistência. Então, por isso que você fala assim, né? A melhor forma de você estar na vida é dizendo sim. Sim é poderosíssimo. Sim é algo que faz com que revele algo. Porque esse sim não é simplesmente um sim que diz que você tem que se submeter. E às vezes a gente precisa se submeter para aquilo que é certo, para aquilo que é correto, para aquilo que une e não separa. Porque esse campo é nosso, quanto seres humanos. Porque estamos, muitas vezes, do jeito que estamos, porque separamos muito. O branco do preto, o pobre do rico, o alto do baixo, dos que têm, ou dos que acham que têm, dos que não têm, dos que acham que não têm. Essa separação cria simplesmente clivagens entre homens e mulheres. E a gente passou muito tempo nessa luta. E eu acho que exatamente chegou a hora que nós possamos integrar, se nós queremos, de fato, a justiça. O justo é que essa terra onde eu piso é nossa. E quanto nossa, precisamos estar de olhos bem abertos para compreender algo maior. Se eu não olho para a vida dessa forma, eu estou fazendo cisão. E a cisão significa separação. E aonde haverá justiça, onde os contextos estão separados. Porque se estão separados, a quem eu estou a serviço? Eu estou numa luta, né? A luta é homem contra a mulher contra o homem, o rico contra o pobre contra o rico, e por aí vai, né? Quem está numa ascensão hierárquica maior é contra o menor, e o menor é contra o maior, e aí, se a gente não cria um movimento de compreensão das leis sistêmicas, não é das leis sistêmicas de Bert Hellinger, não, é a lei da vida. E se eu não olho para as leis da vida, eu não posso ter uma compreensão maior. Quais são as leis que regem o universo? Que todos pertencem, que existe uma hierarquia em relação ao lugar, que existe um dar e um receber, que é a lei da equivalência, a lei da ordem, a lei do equilíbrio. Se eu não olhar para isso, qual é a postura sistêmica que eu vou ter? Ou eu vou a vida inteira estar na luta, criando resistência. Resistência é a força da vida, é a força da natureza. E quando a gente para de lutar, algo é revelado e nos coloca a serviço. Porque se a gente não observar a vida, se não importa ter tantos livros à disposição, se a gente não observar a vida e como isso tudo foi concebido. Então, queremos olhar a vida como um Ctrl-V, Ctrl-C, muitas vezes. E muitas vezes queremos ter no livro algo que responda à nossa vida. Só que algo está no livro que diz respeito e precisa estar dizendo respeito a algo maior.
não a minha própria percepção. Então, eu preciso observar onde o que eu leio, o que eu vivo, está dentro desse contexto maior vivido. Então, eu preciso observar. Olha só, uma postura sistêmica, para onde vai te levar? Observação. Eu preciso observar a vida, e a vida dentro desse contexto maior. Eu preciso perceber se isso que eu vi, se isso que eu li, ele diz respeito à minha percepção de vida, e se isso cabe num contexto amplo, onde todos pertençam. Se eu posso observar também, eu preciso usar da minha intuição. É aquilo que eu, sinergicamente, eu entro em contato. Se eu entro em contato com esse algo maior, isso faz sentido para que toda a minha prática, do meu viver, possa me servir e ser não só para mim, né, mas para muitos. Se eu entro em sintonia, eu posso entrar também com a questão do conhecimento. Porque o conhecimento não é só a leitura que eu faço dos livros. O conhecimento, talvez, esteja para além dos livros. Esteja na minha percepção, na minha intuição, na minha avaliação quanto observador e também no meu processo intuitivo. Eu sinto. Eu sinto. E se eu sinto, eu sei se isso vai fazer sentido ou não. Então, é algo muito maior, porque se a gente não tiver em mente 3 caminhozinhos, né, importantes, que vem de muito tempo atrás, que é um caminho de purificação, que é assim, eu renuncio o saber, muitas vezes, de uma razão que vem puramente teórica, quando ela não é associado à intuição e à sabedoria. Se ele não é no processo de iluminação, que é a sintonia, a harmonia com algo maior. E se não está a serviço da união? Porque se não estiver a serviço da união, para que serve? Para que serve algo que não está a serviço da união? Que está centrado no que é essencial. Porque o essencial é simples. Mas por que o essencial é simples e não é fácil? Porque vivemos num mundo dual e vivemos também num mundo onde nós perdemos o que é essencial. Vivemos a complexidade do mundo e queremos trazer muitas palavras para aquilo que a gente sente. Mas o que sente é simples, porque a gente está nos sentimentos. E os sentimentos, gente, a gente precisa compreender que existem sentimentos primários, sentimentos secundários, sentimentos adotados e os metasentimentos. Então, se a gente não conseguir colocar tudo isso dessa nossa percepção do geral, de pessoas pensantes, de pessoas que elaboram bastante, mas se a gente não souber distinguir os sentimentos que nutrem os nossos pacientes, as pessoas que nos procuram, as pessoas que vêm fazer mediação, e as pessoas que vêm nos buscar como processo de ajudantes que somos. Se a gente não souber distinguir isso, nós poderemos não estar ajudando de fato. Porque o pensamento primário é aquele pensamento que está ligado à força. Aquilo que tem força. O sentimento secundário, ele está direcionado a algo do ego. E a algo que é vendido quando uma pessoa traz um sentimento que não é puro em si. E se a gente não tiver a maturidade suficiente para enxergar isso, nós podemos sair do foco da ajuda.
E também estamos podendo estar, alguém pode estar trazendo para nós um sentimento adotado. Aquele sentimento onde atua um amor primário, mas esse sentimento está ligado ao que é alheio, que é do outro, que muitas vezes está relacionado ao amor cego. Então, percebam como é complexo e, ao mesmo tempo, precisamos olhar tudo isso. Por isso que o silêncio, para entender o que nós precisamos, aonde precisamos atuar com força, precisa estar sempre nesse para-além do imediatismo. Ou a gente olha os metasentimentos, que são os sentimentos intrínsecos, sentimentos superiores, sentimentos humildes, sentimentos de bondade. Nós estamos somente na casca. E como vamos ajudar de fato? Se a gente vive confuso com a nossa própria história. Então, não é que eu não gosto de aconselhar nada, sabe, gente? Não gosto. Eu acho que a gente precisa se dar conta, no máximo, sugerimos algo onde as pessoas possam estar voltadas para a conexão dessa própria consciência. Não essa consciência pessoal, simplesmente, mas essa macroconsciência, que é a consciência do clã. Eu sei que eu falei muitas coisas, não sei o que vocês puderam fazer uma captura, né? A gente é tragado, a gente é capturado dentro daquilo que faz sentido para a gente, né? Lemos muitas coisas, escutamos muitas coisas, mas o que é mesmo que fica? E o que é mesmo que atua sobre nós? Porque se a gente olhar para tudo isso, nós vivemos nesse mundo dual entre o bom e o mal, naquilo que nos captura, naquilo que a gente deixa passar. Mas o que é que mesmo estamos falando, se não for dessa postura sistêmica e dessa empatia? Que é empatia sistêmica ou simpatia sistêmica? Então, se eu olho para a função da postura sistêmica, eu vou ver que ela nos exige uma humildade, um olhar, uma observação, uma percepção, uma intuição, um conhecimento. Então, se eu olho para essa postura, eu vou poder ajudar as pessoas de uma forma muito mais genuína do que uma questão simplesmente do que eu acho. Ou eu acho que está aqui, e muitas vezes eu atropelo aquilo que eu preciso estar olhando através da minha observação. Então, que função existe numa postura sistêmica? Existe a função que liga, que nos liga, que mostra a ação da consciência. Essa consciência que pode ser boa ou má. Uma boa consciência ou uma má consciência. E na vida existem muitos equívocos também, né? Então, vamos estar atentos nesses equívocos, onde dentro daquilo que a gente ouve e daquilo que nós somos tragados, nós somos levados por aquilo que é dito. Poder fazer uma distinção nos sentimentos e fazer uma distinção também naquilo que escutamos, naquilo que é dito. Porque precisamos olhar sempre para algo maior. Então, não se apresse em compreender as coisas rápido demais. Porque o rápido demais pode estar linkado com a nossa própria percepção e não com o movimento profundo do sentir do outro.
porque às vezes a gente tem uma palavra, uma interpretação muito rápida daquilo que é posto. E precisamos ficar muito atentos, porque o risco disso tudo é a gente tratar as ideias e as interpretações, e não, de fato, o que precisa ser visto. Então, tem uma postura sistêmica, é uma postura da escuta, é uma postura de não deixar ser envolvido por tudo que é dito, mas investigar, ser humilde a ponto de escutar para poder fazer uma boa investigação. Porque nós estamos lidando sempre com padrões que se repetem. Padrões familiares. E quando eu olho para um cliente, atrás do nosso cliente está a família de origem dele. Lê do engano achar que vamos lidar com a questão particular do nosso cliente. Estamos lidando com a questão geral, muito maior. E para isso, exige coragem de ver e coragem para levar o nosso cliente até onde a nossa percepção é capaz de compreender. Então, as compreensões são maiores, mas exige um olhar novo. E como todo novo nos causa receio, é preciso ter coragem para o novo. Então, estamos nas vésperas de 2021, esse Covid veio para nos colocar numa posição instável. E essa é a posição da vida, instável mesmo. Quando a gente tiver coragem de viver à deriva, de não saber o dia de amanhã, a gente pode ter uma nova compreensão de como é a nossa história, de como é o nosso dia a dia, de como é a vida dos nossos pacientes e dos nossos clientes. Não dá para que a gente não possa perceber que existem diferenças, diferentes direções nas nossas vidas, e diferentes necessidades que nos levam a diferentes percepções. E para isso precisamos ter uma postura mais silenciosa perante o que a gente vê. A gente está aqui para acompanhar o processo que é do outro. Essa é ter uma postura sistêmica. É a postura de ajuda àquilo que nós trazemos à nossa frente. E para isso precisamos ter clareza e ajudar de fato aquilo que o paciente nos solicita, que o cliente nos solicita. Mas não podemos ir além do permitido, daquilo que ele pode suportar, porque estamos a serviço, primeiro, da vida, segundo, a serviço da profissão. Ok? Eu posso dizer aqui, não a serviço só do cliente, mas a serviço da vida e a serviço da profissão. E claro, se a gente está a serviço da profissão, estamos a serviço do outro. E para isso a gente precisa ter humildade suficiente para estar nesse lugar do não saber. E é preciso suportar estar nesse lugar do não saber. Porque nem sempre sabemos. Temos conhecimento teórico, sabemos um pouco das nossas vidas, mas às vezes não sabemos da vida dos nossos pacientes. Estamos na borda, né? Estamos na borda. A gente faz uma borda. Estou na borda da vida. A boa consciência, ela faz tudo para você fazer igual ao que o seu clã clama. Ao que o seu clã... Muitas vezes levantamos bandeiras
endurecidas em prol de não nos sentirmos ameaçados, em não é não pertencer, porque nunca vamos deixar de pertencer. Mas quando a gente acha que dentro desse contexto temos que levantar uma bandeira para fazer igual a todos. Então, quando levantamos essa bandeira, quando entramos no coro, estamos na boa consciência. Ou seja, eu não posso fazer diferente. Para não correr o risco ou não correr a ameaça de não pertencer àquele grupo. Então, se aquele grupo está falando mal de alguém, eu tenho que entrar no coro, então eu estou utilizando da boa consciência. Qual seria a má consciência? Se eu dissesse, olha, eu acho que não é bem por aí, eu acho que a gente precisa enxergar um pouco mais, eu acho que a gente pode fazer um outro nível de interpretação, ou de escuta, ou de percepção. Então, você está usando da má consciência. A má consciência é a consciência que faz com que a gente transmute e faça algo diferente. Algo em prol de muitos. Então, não tenha medo de sair do coro. O coro significa amém, amém. Quando alguém traz algo diferente, o que a maioria sente? Estranheza, não quer muito se envolver e não quer abraçar o novo. Porque o novo leva você a ter novas posturas, a ser diferente. Ser diferente é ameaçante. Ser diferente causa estranheza. Ser diferente é ter a ousadia suficiente para sair do coro. Por isso, a má consciência, ela é algo benéfico para a evolução. Eu não preciso pensar igual. Quando eu não preciso pensar igual, eu posso trazer algo diferente. O que pode acontecer? Eu não ficar submetida ao desejo puramente do outro. O que acontece nesse contexto todo? As pessoas sentem muita dificuldade. Eu queria que você, por favor, ensinasse, né, desse alguma dica para todos nós, para ser mais forte toda vez que for necessário nadar contra a maré, toda vez que for necessário sair do coro e dizer, é uma das coisas mais difíceis que existe. Você pode, a consciência boa, você dizer, eu devo fazer assim, 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 assim. Ou a consciência má, aliás, a consciência má vai lhe dizer, não fique calada, mostre a sua cara, diga por que você pensa diferente, seja verdadeira, né? Agora, para fazer isso, por exemplo, numa reunião de chefia, num colegiado, num órgão colegiado, como de um tribunal, de alguma coisa, é uma das coisas mais pesadas que existe. Sim. O fato de correr riscos de ser mal interpretada, de ser criticada, de acharem que você quer apenas aparecer. Então, olha, diga. Neuza, se você pensa, aí você tem que olhar para o seguinte, né? O que enfraquece ou o que fortalece? Só tem dois caminhos. O que enfraquece e o que fortalece. Se você ficar sobre o jugo do outro, que lugar você fica? Porque a empatia é uma questão de lugar.
que lugar você fica. Porque se você fica no lugar frágil, a quem de fato você ajuda? Não ajuda. Ninguém. Então, por favor, sem medo e sem pena. E talvez sem amor cego, de levantar esta bandeira do couro. Mas por uma justiça. A justiça nem sempre é compreendida dessa forma. Por que tanta dificuldade em fazer justiça? Porque muitas vezes estamos implicados com a boa consciência. Porque, na verdade, os medos são frágeis. Aonde temos mais fragilidade? Quando temos medo. Quando temos medos. E as pessoas, a grande maioria, seja profissional de qualquer ordem, morre de medo daquilo que o outro vai achar. É. Não é? O medo. Com certeza. O medo significa estar na criança. A gente só pode ajudar adultos. E o adulto tem a condição, ou deveria ter a condição, madura, de dizer sim ou não. Quando a gente fica no talvez, que é uma outra posição, talvez uma posição intermediária entre uma coisa e outra, que é a posição da dúvida, ok. Mas se você não tiver claro isso, que você precisa estar numa posição adulta, se você não está no adulto, você vai estar na criança. E o difícil é sempre frágil. Por que a alegria é forte e a alegria liberta? O que faz estar em paz? Porque estamos entre o conflito e a paz. Sim. Sempre. Sempre. É uma ordem humana. E o que acontece dentro dos conflitos? O que atua nos conflitos? A vontade de sobreviver. E, por outro lado, a vontade do extermínio, não é? Você sabe muito bem disso. A outra parte. É. Como? Anular a outra parte. Isso, o extermínio é anular a outra parte. Então, mas se eu estou a serviço da paz, o que é que eu faço? É onde a vida está ameaçada. A ameaça está aí. Se eu não estiver na vontade da sobrevivência, se eu não estiver no lugar da justiça, eu estou também na borda daquilo que precisa ser visto, né? Eu estou no equívoco. Essa palestra deveria passar para as mulheres que compõem os tribunais. Sim. Que são quase sempre vítimas dos colegas homens que tentam calar a boca de quem pensa diferente deles. Eu acho... É uma luta sim, diária, né? Sim, mas Nilza, você é uma mulher da justiça. Você sempre esteve na linha de frente. Sim. E tem uma coisa muito importante, né? O conflito nunca terá fim se a justiça se tornar um pretexto para a vingança.
Não Profundo precisamos demais. mais de criar... Sabe uma coisa que eu acho que talvez... Eu vou dizer uma coisa assim muito radical. Às vezes eu gosto de uma posição radical, viu? Primeiro porque eu acho que eu fui filha de um militar e meu pai foi um homem que cantou muito, que me deu a regra e compasso, que me dava uma escada para subir numa parede, né? E o que ele disse primeiro para mim quando eu estava, acho que tinha 18 anos? Que seja o seu emprego o seu primeiro marido. Então, um homem muito além do seu tempo, um homem simples, mas extremamente corajoso. Por isso que eu gosto da coragem, da justiça, do não julgamento, porque o julgo tira a gente do lugar da força. Eu acho que se você vai pelo viés da justiça, né? Da justiça propriamente dito, significa que cada um tem o seu lugar de direito. E se você não tiver que brigar com nada, melhor. Então, o homem que está ali para brigar com as mulheres com os homens, eu acho que a gente só cria clivagem, só cria separações, a gente fica sempre entre um processo de culpa e inocência. E eu não quero ficar nem em um lugar nem outro. Ficar na coluna do meio mesmo que a coluna da justiça. Ou seja, né? Então, se um homem, sempre eu coloco uma coisa muito, às vezes, muito difícil, às vezes, de algumas mulheres escutarem, e assim, eu sou uma mulher profundamente feminina, e gosto muito, estou muito voltada para o feminino. Então, que ninguém possa ser excluído. Nem homem, nem mulheres. Essa é a grande justiça, porque essa terra é de todos nós. Então, se a gente não precisar separar, né? O mal é o homem e o bom é a mulher. Isso já cria uma cisão entre o que a gente precisa unir. E, na verdade, essas pessoas que querem imprimir o seu poder, na verdade, são os grandes equívocos. São os grandes equivocados. Será que precisamos gastar nosso raciocínio, a nossa sabedoria para estar criando clivagens, para estar criando separações? Aonde fica o processo dos principais pensamentos? Seria a união. Para a gente chegar à purificação, à iluminação, precisamos primeiro nos unir como pessoas humanas. Está nessa trajetória do crescimento. Porque se eu achar que o homem é o vilão, e se a razão de todas as mulheres é um homem, e se a razão dos homens são as mulheres, esse é o essencial, entende? Então, eu vou estar brigando por algo que eu não compreendo bem, que eu não estou entendendo bem, que eu não estou querendo. O que é que eu não estou querendo, na verdade? Eu não estou querendo é confusão, é luta, é briga desnecessárias. Talvez seja isso que as pessoas precisam entender, que não precisa mais de pessoas com tantos equívocos para poder crescer. Esse é um território comum. Homens e mulheres integrados por um território comum. E não por separações. Que quanto mais separações fizermos, não vamos encontrar o outro. E se precisamos do outro e queremos o outro, se nós fizermos separações, onde vamos nos encontrar? Em que lugar? Se dentro de você tem um homem e uma mulher. Porque você veio de um homem e de uma mulher. Essa é uma memória. Essa é uma verdade. Mesmo que você venha de proveta, que você venha in vitro, da forma que for,
ali existe um homem e uma mulher. E isso é básico. É um projeto Por mais que que as a gente pessoas separe, entendam tudo isso, é muito difícil. É muito difícil. É um objetivo que não deve deixar de perseguir nunca, né? Porque todo dia fazer um trabalho de formiguinha. compreendido, Neuzinha, compreendido. Né? Compreendido. E naquele medo que está atrás da imposição, que é o medo, que não tem uma outra palavra, que não é compreendido, não é simbolizado com a palavra medo, ali tem um pedido. Cuide e goste de mim. Me cuide, me escute e me ame. Porque tem um trabalho de Melman, que ele fala como nos tornamos violentos. O que faz com que nos tornemos violentos? Que é a não escuta. Por trás de toda a violência tem sempre uma dor muito grande, né? Não, isso, tem um amor. Tem um amor não reconhecido. Atrás de toda raiva existe um amor. Atrás de todo amor cego existe um pedido. Então, qual é o básico da humanidade? Me ame, me veja e me aceite. Me veja. E se você tiver suficientemente inteligência, clareza e não confusão, você vai dizer assim, sim, mas o que é que você quer? Que eu te escute, que eu te veja. Você pode desmontar o mais brutal dos homens. Os mais, como é que se diz? Aquele homem bem forte, bem... O Hulk. Sim, mas o que é que você precisa que eu te escute? O que é que você quer dizer com tudo isso? E, às vezes, uma intenção, uma percepção de olhar para este homem já deixa esse homem dócil. Porque as mulheres são muito mais articuladas. As mulheres tolinhas são as grandes manipuladoras. Professora, as grandes manipuladoras são as tolas, que se colocam-se de vítima. Então, eu não gosto de vítimas. Eu não compro barato o vitimismo. Ok? Não, ou você é uma pessoa que pode falar, que pode dizer, que pode se colocar, ou você está na posição infantil. Qual é a posição infantil? Está faltando um pai e uma mãe atrás de você. Ou você reconhecer as suas origens como a sua força. Que muitas mulheres renegam isso. Aos homens. Mas eu creio que o que falta aí, falta um pai e uma mãe atrás dessa mulher frágil. Falta esta mulher reconhecer que a força dela está na própria origem. Porque muitas pessoas desconhecem e rejeitam a sua origem. Enquanto você rejeitar a sua origem, tu serás frágil, seja homens ou mulheres. Então, você precisa ser uma pessoa que possa dizer isso às pessoas com todas as letras, mas isso, quando você é assim, cirúrgico, você está sendo profundamente amoroso, porque não está deixando o outro no equívoco. Você está trazendo para o outro a grandeza e a dignidade que ele possui. E as pessoas precisam
ter isso em mente e não viver de certas condescendências. A integridade, né? A integridade e Sim. transparência. Aham. A integridade e transparência. Isso fortalece. Isso nunca fragilizou ninguém. Ao contrário, isso sempre fortaleceu. Então, não vamos fazer de conta que a vida é só cor-de-rosa. Ela é cor-de-rosa, é branca, é verde, é amarela, é vermelha, é azul, é preto, é todas as cores. A vida é assim. E a vida é o que é. E quando a gente olha para a vida assim, a gente olha para a vida sistemicamente, sem excluir nada. Integrar sempre, sem ter medos. Porque quando a gente tem muita peninha, a gente faz de conta, isso é maquiagem. E não estamos mais aqui prontos, depois de um Covid desse, de fazer maquiagem. Não temos mais tempo para isso. Temos tempos para o que é lúcido, para o que é, para aquilo que une, para aquilo que integra, para aquilo que respeita. Então, o que acontece com tantos conflitos? Quando alguém se sente desrespeitado, não é? Qual o maior conflito? Quando existe desrespeito. Essa é a base. Quando alguém é excluído. Quando alguém não pertence, né? Quando alguém não pertence. O que é se transforma? Em excluído. O excluído. Então, a maior dor da humanidade se chama exclusão. Ou seja, você não faz parte. É onde está a violência. Quando a gente sai da posição infantil e poder mulheres empoderar outras mulheres, porque somente uma mulher ampara a outra, e os homens empoderar outros homens, porque só os homens amparam os homens, e seguimos como raça humana com a mínima diferença, que está onde a mínima diferença? Na sexualidade. Um pênis e uma vagina. Essa é a mínima diferença. Olha o tamanho de um corpo humano e a complexidade de um corpo humano. E uma mente, um cérebro, e uma fala, uma compreensão, e uma vida. A diferença está no pênis e na vagina. É a mínima diferença. No restante, eu igual a você. Então, e o conflito onde está? Nessa separação. Então, criamos muitas separações ao invés de uniões. Quanto mais vimos ao mundo separados, quanto mais olhamos para todas as separações, mais vai ser mais difícil nos unirmos. Vamos nos unirmos quando a gente encontrar maiores semelhanças. Eu igual a você. O resto se transforma na mínima diferença. O que é um pênis sem uma vagina? Okay. Vamos trazer para o nível simbólico das palavras o que precisa ser dito, o que precisa ser compreendido, para que a gente não fique viajando. Aonde está a empatia? Se eu não olhar para tudo isso de uma forma simples,
Se eu não olhar para o indivíduo e para a sua família, se eu não olhar para tudo isso, eu vou estar simplesmente acabando com a empatia para olhar só com simpatia. Qual é o efeito de tudo isso? Qual é o efeito? Então, vamos olhar para isso, né? Vamos distinguir tudo isso. Distinguir esses caminhos que a gente trilha, distinguir os sentimentos que nós temos, distinguirmos o que é que a gente precisa fazer como profissionais diante da vida. Se eu não olhar para a vida, se eu não olhar para as consequências, qual será o efeito da minha ação? Se eu olhar para a vida com medos, qual é o movimento que eu vou fazer? Eu vou ficar sempre atrás da boa consciência. Eu ficar atrás de mim, a boa consciência vai na frente e eu tô atrás. É a mesma coisa da felicidade. Em busca da felicidade. Ok, a felicidade vai na frente, você vai atrás. Aonde você vai encontrar a felicidade? Se você está atrás dela? Qual é o sucesso que você vai ter se você nega as suas origens? O que de fato enfraquece? O que de fato fortalece? Para que a gente possa olhar de fato as ordens da ajuda. E se eu for olhar para as ordens da ajuda, eu vou olhar para algo substancial. Ou seja, vai estar sempre na relação entre dar e receber. Eu vou dar aquilo apenas que o meu cliente possa receber. Ok? A primeira ajuda é essa. E a desordem, qual é? Eu desrespeitar os limites. Eu dou o que ele pode receber. Se eu dou além, ele não vai receber. E eu posso criar uma desordem. Porque cada ordem precede ao amor. A ordem vem primeiro. Um amor sem ordem é uma desordem. Então, a desordem é desrespeitar os limites. Então, percebam bem aquilo que você dá. Então, uma outra ordem, eu só apoio na medida que eu tenho permissão. Eu não posso ir além do que é permitido. Porque aí eu estou cometendo uma desordem. Percebem? Desordem. E se eu causo uma desordem, eu causo uma nova confusão e não ajudo. Então, se eu for para uma outra ordem, eu preciso dar de igual para igual. Eu ajudo a um adulto que precisa de uma ajuda de um outro adulto. A desordem é olhar para o meu cliente como se ele fosse criança. Eu determinar as coisas para ele. Ele precisa fazer do jeito que eu estou mandando. Isso causa desordem. Então, eu preciso ajudar a um adulto. E para um adulto, eu consulto como é para você. Ele precisa se responsabilizar daquilo que ele escolhe para ele. Caso contrário, eu estou ajudando a ele fazer uma desordem. E eu estou causando uma desordem. Então, uma outra ordem que eu preciso estar olhando é que ele faz parte de uma família. Se eu julgar que eu sou maior que a família, que eu sei mais que a família, eu causo uma desordem. Você pode trazer para ele a clareza das leis, mas não dizer para ele
como ele deve fazer. Ou que você é superior, ou sabe mais. Dentro de uma família, a família é soberana. O que é que você sabe da família do outro? Nada. Você sabe apenas da interpretação que você faz do conflito que ele traz. Okay? Então, é muito maior. A família é muito maior que o indivíduo, não é? Então, é preciso ser observado. Quando Jesus foi perguntado, né, o cego perguntou, mestre, preciso da sua ajuda. Ele perguntou, o que queres que te faça? Será que ele não sabia? Mas ele quis saber o que é, qual o desejo do sujeito. O que queres que te faça? Se ele fez essa pergunta, quais são as tuas perguntas em relação ao conflito dos teus clientes? Quais são as tuas perguntas? Se são as perguntas que movem o mundo. Uma outra ordem é ajudar sem julgamentos. Está a serviço da reconciliação. Está a serviço da evolução, da reconciliação, da evolução. Isso é ter empatia sistêmica. Eu estou em prol da consciência de clã. Eu estou em prol da família. Eu estou em prol da vida. Então, essa é a empatia sistêmica. Em prol de muitos, e não daquilo que é particular a alguém. E uma última ordem é ajudar sem lamentar. Que quando a gente lamenta, perdemos a força. O lamento, a queixa, deixa qualquer pessoa frágil. À mercê. Então, isso não é somente para o nosso cliente, isso tudo é para nós. Se eu olho a vida sem lamento e sem queixas, eu estou muito mais forte. Se eu tenho isso como premissa básica para a minha vida, eu posso trazer isso para os meus clientes, porque a minha vida ela é pautada numa outra percepção de ordem. Eu sempre achei os homens muito simples, né? Por uma questão de estrutura mesmo, psíquica, né? E as mulheres mais dentro dessa complexidade maior, porque, afinal de contas, é por esse corpo feminino que vem a vida, né? Então, isso por si já traz uma complexidade. E a forma como é conduzido, não só dentro do processo educacional, quanto do processo histórico, quanto do processo psíquico da formação desse inconsciente. Então, olha só, nós temos vários aspectos a ser visto. Mas quando a gente vai para o aspecto histórico, que é o aspecto social, existem muitos ditos, e nós também absorvemos esses ditos. O que você traz hoje, principalmente, o que eu estou olhando é para o lado essencial, para o lado biológico, estrutural, psíquico. E nós estamos impregnados por uma questão chamada social, cultural. Então, como nós vivemos nessa dialógica comunicacional, nós
no momento que a gente se sente ameaçados de alguma ordem, ou no nosso falso poder, ou no nosso pequeno poder, que o pequeno poder é quando a gente entra pelo julgo, entra pela crítica, entra pelo colocar o outro no lugar menor, porque se a gente coloca o outro no lugar grande, nós seremos grandes. Mas se a gente coloca no lugar menor, também iremos para o lugar menor. Né? Então, assim, quando eu estou mergulhada nesses ditos sociais e culturais, eu estou em que lugar? Se eu empodero o outro, em que lugar eu vou? O empoderamento está relacionado ao poder de fala, ao poder da voz. Se você tem voz, você tem poder. Muitos homens não têm voz. Muitos homens acham que o poder está no nível financeiro, ou está no nível do pênis. Mas, às vezes, esse homem pode ter dinheiro, pode ter voz, mas se ele tem uma autoestima baixa, ele não tem voz. E o grande poder está na articulação, no lugar que ele ocupa, daquilo que ele sabe, que é o conhecimento. Ou seja, o conhecimento liberta, né? Sim, lógico. Quanto mais eu sei, quanto mais compreendo, não é simplesmente o saber, compreendo da vida, tenho voz, tenho clareza daquilo que é essencial. Se eu tenho clareza, eu posso me colocar em qualquer lugar. Eu conheci, há muito tempo atrás, uma pessoa na Chapada Diamantina, no Vale do Capão. Essa mulher era tão simples e tão sábia, que tinha uma fala tão clara, que na época, acho que uns 20 anos atrás, eu fiquei impressionada de ver a força que ela tinha na compreensão das coisas. E quem estava lá naquele grupo era todo mundo universitário, de universidade, professores, mas a postura dela era superior a todos nós. Aí eu pude ver o poder. O poder. Um dia desses eu perguntei a um estadista, o ex-governador aqui da Bahia, eu perguntei assim: fulano, você foi uma pessoa pobre? Ele, sim, doutora, foi uma pessoa pobre. Como você se sente, uma pessoa que foi pobre, num país rico, como é o Brasil, e pessoas pobres? Eu não precisa responder, você pode não ter repertório para essa pergunta. Então, na verdade, a gente precisa estar aliando o conhecimento à sabedoria. A simplicidade, a humildade. Uma fala forte, ela pode ser considerada como uma pessoa que traz algo novo. Mas esse é um algo novo velho. A gente só precisa enxergar um pouco mais. E caminhar um pouco mais nessa direção da sabedoria, daquilo que faz sentido. Valmir, o que faz sentir, faz sentido. Quando você traz, né, essa palavra, eu vim da família patriarcal, a família, a concepção matriarcal,
é muito antes disso, é do século X, né? Antes. E aí, a partir do século XII, onde houve algumas evoluções, então, onde foi mesmo que o patriarcado se estabeleceu? Desde sempre? Não sei. Não sei. O que importa, talvez, dentro desse contexto todo de cultura e social, é que a gente pare um pouco para dizer, a vida veio de longe? Sim. Veio por quem? Pela mulher? Essa mulher, minha mãe. A tua mãe. Na verdade, a tua mãe, você vai para olhar para a tua esposa, a mãe dos teus filhos. E aí, você vai brigar com as mulheres que estão lá fora, querendo, buscando o mesmo espaço do conhecimento. Então, veja quantas separações houveram, quantas dores entre homens e mulheres, onde a gente poderia estar aprendendo muito mais com todos. Porque o universo feminino é muito rico, e o universo masculino também. Muitas pessoas olham para mim e dizem assim, mas Fortunato, você dirige como homem, você pensa como homem. Eu digo, não, eu penso como ser humano. E é assim que eu quero estar. É assim que as pessoas precisam estar. Na cooperação e não na competição, que a competição é a queda de braço, quem pode mais? E se eu ganho, eu anulo o outro. E se eu ganho, eu posso desconstituir o outro. E por que não podemos ir junto todos? Cada um com a sua especificidade, cada um com a sua visão, cada um com a sua verdade, cada um com a sua certeza. Que a minha certeza pode ser diferente da tua. E qual é o problema disso? Nenhum. E por que não agregar, não somar, não multiplicar? Por que tem que dividir, separar, anular, excluir? Para quê? Para onde chegamos? Para onde vamos? O que vai acontecer se a gente cada vez mais nos separarmos? Aonde vamos chegar? Se a gente não integrar, não buscar, não unir, vamos para onde? Porque às vezes quando a gente lida com esse patriarcado, levantando essas bandeiras duras do patriarcado, estamos entrando em que coro? Enfraquecemos ou fortalecemos? Se eu digo que eu sou fraca, o outro é o forte. Mas se eu digo que eu sou forte, o outro vai ser o fraco. Por que não entrar na cooperação? Magda, você escreve, eu não consigo ver toda a tua pergunta. Tudo bem para você, Valmir? Fortunata, ela está perguntando, então você entende que toda competição vem de uma dor? Pela Vem de uma explicação. dor. Né? Sim, sim. Toda competição vem de uma dor. É aquela dor que eu não sei o que vou fazer diante dela. Porque a dor sempre é onde algo não se encaixa. Aí é onde nós nos sentimos inseguros, incompletos como ser. Então, e isso é para todos, homens e mulheres, para todos.
a gente precisa ver tudo isso, né? Para termos um olhar amplo, não um olhar infantil, mas um olhar de adulto, para cuidar de adultos. Um adulto só pode cuidar de outro adulto. A gente precisa ter um olhar mais benevolente com a nossa evolução. E um olhar assertivo, querendo uma integração maior. Então, sempre pergunte: o que você quer mesmo que eu te faça? O que faz você querer desse jeito? Você precisa saber qual é o desejo do outro, para você não estar imprimindo, não estar carregando um fardo que não é seu. Querendo modificar e querendo salvar, às vezes, as pessoas. Você não está aqui para salvar. Você está aí para responsabilizar. Cada um leva o seu fardo. Cada um resolve as suas questões. Você não pode fazer justiça carregando o outro nas suas costas. Nenhum terapeuta pode ajudar o seu cliente, dizendo ao seu cliente o que ele tem que fazer. Nenhum mediador, né? Nenhum Pode mediador. o conflito da parte que Isso. não olhar para Seja em qualquer instância da relação de ajuda, seja médico com seus clientes, seja terapeuta com seus clientes, seja advogado com seus... Qualquer profissão, todos precisamos nos colocar a serviço, mas, ao mesmo tempo, dando autonomia para que cada um possa se responsabilizar. Essa sua fala, Fortunato, me lembra muito... Há pouco tempo, os advogados, né? Agora está tendo esse movimento sistêmico. Mas no início da minha advocacia, os advogados tinham uma fala que era assim: olhar para o cliente, deixe seu problema que eu resolvo. Isso era uma fala comum no meio jurídico. Não se preocupe, eu resolvo. Sempre foi esse movimento sistêmico na advocacia sistêmica que está tirando o advogado do lugar de Salvador. De Salvador. Dalvinha, não tinha essa consciência. Sim, porque esse agora é um lugar patriarcal, entende? Patriarcal. Eu assumo o seu infante. Você é um infante, você não sabe fazer, mas eu sei fazer. E se colocava no lugar de pai. Inclusive... Uma fala mesmo de Dalva, que é o quanto essa interferência desempodera, né? Sim. Sim, isso. O quanto tira a força do outro. Nas audiências, anteriormente, as audiências, o advogado sempre pedia para a parte ficar calada, só respondeu o que o juiz perguntasse. Era assim: calma, porque ele estava salvando a pátria, calma. Então, na mediação, a gente já traz, tanto na mediação quanto na advocacia sistêmica, a fala é da parte. Isso. Entendeu? O advogado está ali para colaborar, para ajudar, mas quem traz a narrativa é a parte. Perfeito. E antes, e também ainda no judicial, a narrativa é do advogado. A parte conta um caso e o advogado faz a narrativa. Então, nós estamos na mediação, a narrativa é da parte. O advogado não é dado a palavra para narrar os fatos. Então, essa mudança, isso aí, quer dizer, é o princípio, né? A gente vem trabalhando há tantos anos e estamos aqui agora
exatamente dizendo assim, ó, estamos na nossa má consciência, né? Queremos mudar, entendeu? Queremos mudar, queremos romper essa lealdade, queremos romper esse sistema. É preciso fazer diferente. Então, Como sistêmico fazendo isso, né? Como tem empatia sistêmica sem essa consciência? Exato. Como ter empatia sistêmica? Como ter uma postura sistêmica, onde precisamos englobar tudo, ter cada um o seu lugar, se você não tiver essa consciência? Exatamente. Agora nós já vemos isso chegando no judiciário, né? Chegando no judiciário, esse olhar sistêmico, esse olhar com humanidade, olhar para o outro com humanidade, reconhecer a humanidade em si e ver a humanidade no outro. E aí a gente consegue chegar nessa empatia que você nos traz, quando a gente olha com humanidade. Reconhecendo o lugar, cada um no seu lugar. Exatamente. Entendeu? Aí é a lei da hierarquia, cada um no seu lugar. 22 horas, amiga. Uma aula maravilhosa. Você precisa vir para fazer a mesma aula de novo. É. Por quê? Porque é bom quando a gente vai para casa, porque todo mundo tem casa, né? Vai refletir o hoje, o amanhã, o depois, e ver isso na vida, Fortunato. Quando a gente na vida, aí floresce, aí acontece. Isso não é porque acabou de ouvir e foi dormir. Há um processo que vai trazer cada fala sua à realidade de cada um. Entendeu? Então, você vindo de novo, entendeu? Traz de novo, entendeu? Esse discurso, mas já de um outro lugar, de um lugar de que cada qual já refletiu e já sentiu. Entendeu? Já conseguiu colocar-se. Qual o meu lugar nessa ordem? Eu estou no lugar do julgamento, eu estou... Aí a pessoa começa a deslocar-se levemente, entendeu? Desloca-se em um caso, não desloca-se no outro, mas o mais importante você fez hoje foi a tomada de consciência. Sem essa tomada de consciência, não tem movimento. A partir de hoje, todos nós, e meus alunos, e os participantes do MIT Sistêmico, tomaram a consciência. E aí já pode, sim, procurar o seu lugar. Mesmo que Isso. Mesmo que, às vezes, não se acomode, não se sinta confortável, mas já começa a procurar. Então, isso é na realidade, o objetivo do MIT Sistêmico. E essa profundidade que, muitas vezes, Dalva, chega no nível da tomada de consciência. Eu chamo de internalização das condutas que foram sugeridas aqui, não é? Que foram discutidas aqui. Na medida que você compreende e você e pratica, você vai internalizando. Isso. Obrigada, Jussara. Entendeu? É exatamente isso. E vai sendo assim. Não precisa ser só o encontro de hoje, não. O próximo é mais um passo. É mais uma outra porta que se abre. O seu anterior também foi muito bom, de outras colegas que vieram, entendeu? No próximo mês já vem ensinar. Aos poucos a gente vai criando, entendeu? Essa caminhada. A gente vai abrindo este caminho para que se forme um mediador humanizado, transformador de conflitos. Isso, Dalvinha. Ser mediador sistêmico não é ter simplesmente o meu curso. É muito mais e vai muito além. Daí temos o MIT, temos o projeto Cuidando do Mediador e temos os workshops e os cursos, que a pandemia deu uma segurada, mas a gente já vem no próximo ano
já com eles todos, que já está no site, né? E já para quem quiser se interessar. Você vê que foi uma formação e que isso não é de uma hora para outra. É uma tomada de consciência e um estar aberto para o caminhar. Isso, perfeito. E eu fico assim, eu estou imensamente grata com a sua aula e sei que meus alunos e os participantes do Meet também foi maravilhosa, foi de abertura, foi de tomada de consciência, foi de olhar o meu lugar, o lugar que ocupo e o lugar do outro. Foi o olhar para a empatia, olhar para a compaixão e para a humanidade. Que sem essas 3 palavras não chegamos lá. Sim. Então, e você nos trouxe de uma forma simples, leve e com muita clareza. Entendeu? Digno de aplausos. Muito obrigada.